O distribuidor, contador e partidor. Seção 1. Da distribuição, disposições gerais. Artigo 879. Compete ao Corregedor-Geral da Justiça superintender, em primeira instância, a distribuição dos feitos de qualquer natureza, baixando as instruções necessárias. Parágrafo único. Quando não efetivada pelo Serviço Judicial de Distribuição Informatizado, a distribuição dos feitos será realizada sob a presidência do Corregedor-Geral da Justiça ou de juízes que designar. Artigo 880. O Serviço Judicial de Distribuição Informatizado ao distribuidor petições iniciais, cartas de ordem, precatórias, arbitrais ou rogatórias, bem como atos e expedientes passíveis de distribuição. Selecionará a competência, classe e assunto para cadastrar os feitos de acordo com as tabelas unificadas de classes e assuntos processuais do Conselho Nacional de Justiça e demais regramentos pertinentes. Artigo 881. A distribuição será equilibrada pelo peso de cada classe, sujeita a um valor de desvio, para garantir o fator aleatório do sorteio, estabelecido pela Corregedoria Geral de Justiça em procedimento interno, cuja divulgação é vedada. Artigo 882. A correção de erro de classe pelo ofício de distribuição não alterará a vara a qual o processo foi distribuído, tendo como única consequência a compensação para efeito de novas distribuições. Parágrafo único. Os ofícios de justiça não poderão fazer correção de classe de distribuição, mas apenas a evolução de classe, caso em que não haverá compensação para efeito de novas distribuições. Artigo 883. Qualquer dúvida do servidor que realiza o cadastramento quanto às classes de distribuição ou classificação das petições será submetida ao escrivão do distribuidor. Se a dúvida persistir, o escrivão consultará o juiz corregedor permanente ou ainda encaminhará uma mensagem eletrônica e-mail do setor responsável pela gestão das tabelas no âmbito do tribunal, com a petição digitalizada em anexo ou, caso não seja possível, com o resumo da inicial no corpo da mensagem. Parágrafo único. A fim de não prejudicar o andamento dos trabalhos, indicar-se-á classe provisória para cadastramento daquela petição inicial até que seja dada solução definitiva à consulta, quando então será aferida a necessidade ou não de correção da classe pelo distribuidor. Artigo 884. Em nenhuma hipótese ocorrerá mais de uma distribuição livre ou redistribuição livre para a vara de igual competência, da mesma comarca ou do mesmo fórum regional ou central. Artigo 885. Constará do sistema informatizado se a distribuição foi realizada por sorteio, dependência ou direcionamento, prevenção. A distribuição ou redistribuição será feita por direcionamento nos casos de prevenção do juízo, observada a regra do artigo 888 destas normas de serviço. Artigo 886. As petições despachadas em casas de juízes serão livremente distribuídas, logo que apresentadas em juízo. Artigo 887. Não importa prevenção da jurisdição ou simples despacho de requisição de informações em pedidos de ordem de habeas corpus. Artigo 888. A distribuição será feita por dependência, independentemente de despacho, quando da petição inicial constar requerimento nesse sentido e desde que haja expressa indicação do número do processo em que tese a justificar. Parágrafo único. A petição distribuída por dependência será desde logo encaminhada ao juiz para que decida, no despacho inicial, se aceita ou não a competência. Não sendo reconhecida a dependência, determinará o juiz, em decisão fundamentada, a volta da petição para nova distribuição. Artigo 889. Em caso de impedimento ou suspeição daquele a quem foi distribuído algum processo ou procedimento, em tempo que lhe fará compensação. Artigo 890.
Cancelada a distribuição, os dados relativos ao processo permanecerão cadastrados no sistema informatizado, com observação relativa ao cancelamento. Caso seja necessário reativá-la, manter-se-á a distribuição originalmente levada a efeito. Artigo 891. Os processos eventualmente recebidos de outros fóruns ou varas serão encaminhados ao distribuidor para a respectiva distribuição pelo serviço judicial de distribuição informatizado, vedada a sua remessa e recebimento direto pelos ofícios de justiça. Parágrafo único. Ocorrendo, por qualquer motivo, erro do distribuidor da execução do quanto determinado neste artigo, procederá aquele a nova redistribuição. Artigo 892. Para as petições protocoladas no horário regular, serão distribuídas mediante sorteio eletrônico, remetidas desde logo ao ofício de justiça da vara correspondente, devidamente acompanhadas de etiqueta adesiva, que servirá de autuação. Parágrafo 1º. A etiqueta adesiva conterá os seguintes dados. Inciso 1, número do processo. Inciso 2, data de distribuição. Inciso 3, vara sorteada por extenso e em caracteres numéricos. Inciso 4, nomes das partes e do advogado subscritor da petição. Inciso 5, tipo de distribuição. Inciso 6, competência da classe e assunto. Inciso 7, valor da causa. Parágrafo 2º. A carga dos feitos e petições distribuídas aos ofícios de justiça será anotada exclusivamente no sistema informatizado oficial. Artigo 893. Protocolada pela distribuição, nenhuma petição será confiada a advogado ou terceiro, até entrega ao ofício da justiça da vara competente. Artigo 894. As petições e demais feitos que gozam da prioridade na distribuição serão de imediato encaminhadas ao ofício de justiça da vara correspondente. Parágrafo 1º. Terão preferência na ordem dos sorteios as petições relativas, inciso 1, a pedidos de recuperação judicial e extrajudicial. Inciso 2, falências. Inciso 3, pedidos de sustação de protesto. Inciso 4, ações de mandados de segurança. Inciso 5, ações processórias com pedido de tutela provisória. Inciso 6, pedidos de tutela provisória, cautelares ou antecipatórias, antecedentes ou incidentes. Inciso 7, revogado. Inciso 8, outros casos entendidos urgentes pelo juiz corregedor da distribuição. Parágrafo 2º. Ocorrendo paralisação do sistema de distribuição informatizado, a distribuição das ações, processos e medidas preferenciais será realizada por sorteio manual sob a presidência do juiz corregedor permanente, lavrando-se termo nos autos regularizado o serviço eletrônico. Os feitos assim distribuídos serão remetidos ao distribuidor respectivo, onde se regularizará a distribuição dos direcionamentos, indicando o motivo no campo observação. Parágrafo 3º. Caberá ao ofício de justiça da vara a que foi distribuída a petição concernente às ações, processos e medidas preferenciais, nela certificar a hora de seu recebimento, anotando-a no protocolo de distribuição. Artigo 895. As petições e demais feitos serão distribuídos, registrados e encaminhados preferencialmente na respectiva ordem de protocolo ou entrada. Parágrafo único. Havendo objetos de inviável e entranhamento aos autos do processo, a petição inicial será imediatamente distribuída, registrada e encaminhada ao ofício, contemplado com a distribuição para as providências cabíveis. Artigo 896. O serviço de distribuição manterá o livro de registro de ocorrências, onde serão anotadas todas as anormalidades eventualmente verificadas no funcionamento do sistema informatizado oficial, colhendo-se logo após o visto do juiz corregedor permanente. Artigo 897. Nos distribuidores civis e criminais, o controle e o registro dos feitos serão realizados exclusivamente pelo sistema informatizado oficial, vedada a elaboração de fichas de distribuição materializadas em papel ou a utilização de outros sistemas informatizados.
Parágrafo 1º. As fichas abertas para feitos ainda em andamento serão encerradas antes apenas com a baixa definitiva dos processos a que se referem e, juntamente com as demais fichas até então materializadas em papel, serão conservadas pelos distribuidores, podendo, no entanto, ser inutilizadas, desde que todos os dados que delas constem sejam anotados no sistema de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 2º. O procedimento de inutilização das fichas será realizado após autorização do juiz corregedor permanente, que verificará a pertinência da medida à presença de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Parágrafo 3º. As anotações das fichas de distribuição ainda existentes serão procedidas pessoalmente pelo escrivão ou escrevente, por ele indicado, que nelas aporá sua assinatura. Parágrafo 4º. O ofício, certidão ou documento que originou as anotações previstas no parágrafo anterior será arquivado em pasta ou classificadores, com índice e por ordem cronológica, decorridos 2 anos e desde que reputado sem utilidade para conservação em arquivo pelo escrivão, poderá ser inutilizado mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente.